Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuando ainda a nossa introdução à moral, nós vamos falar agora da graça, né? Nós podemos dividir a graça basicamente em três tipos, né? A graça santificante ou habitual, graça santificante ou habitual, graça atual e a graça gratis data, ou os dons carismáticos. Então vamos ver com um pouco de calma cada uma dessas graças, né? Então a primeira graça santificante ou habitual. Graça santificante ou habitual é aquela que nos faz agradáveis, gratos a Deus, que nos faz participantes da vida divina. Aquela que nos faz, então a graça santificante ou habitual, aquela que nos faz gratos ou agradáveis a Deus, aquela que nos faz participantes da vida divina. Quando a gente fala graça, né, é porque de fato é algo dado gratuitamente por Deus. Nós não podemos merecer a primeira graça, propriamente, mas é graça nesse sentido que nós nos tornamos gratos, quer dizer, agradáveis a Deus. Bem, então essa é a graça santificante. A graça santificante é uma modificação acidental na nossa alma. O que é uma modificação acidental? Uma modificação que não muda a essência, né, da nossa alma. Nossa alma não passa a ter uma nova natureza em virtude da graça santificante dada por Deus, né? Então, por exemplo, que o cabelo seja preto, loiro, olho preto, verde, são coisas acidentais, isso não muda a natureza, né, humana da pessoa. Então, com a graça santificante, nós continuamos seres humanos, né? Mas participantes ou partícipes da vida divina. Então, uma modificação acidental na nossa alma, nesse sentido de acidental, que não muda a substância, não muda a essência. Então, uma modificação na nossa alma que a eleva à participação, né, na vida de Deus, a essa amizade com Deus, essa união com Deus. Quando às vezes a gente vê, né, alguns autores, né, católicos que dizem que nós nos divinizamos, né, com a graça divina, não é que nós nos tornamos Deus, até porque é contraditório se tornar Deus, que Deus é esse que se torna Deus, que não foi sempre, né? Então seria absurdo, né, no sentido de que a gente participa da vida divina. A graça santificante é dada gratuitamente por Deus no batismo, né? Depois do batismo, se caímos no pecado mortal, a graça santificante vai ser dada na confissão ou pela contrição perfeita. Que é a contrição perfeita nós vamos ver daqui a um bom tempo.
quando a gente for tratar lá do sacramento da confissão. Bem, quais são os efeitos, né, da graça santificante? Faz de nós filhos adotivos de Deus. Primeira coisa. Segunda, nos faz merecedores da glória eterna. Então, filhos adotivos de Deus, merecedores da glória eterna. Terceira coisa, faz de nós co-herdeiros, né, juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. Bom, faz de nós também templos vivos, né, da Santíssima Trindade. Nos torna agradáveis a Deus. Nos dá capacidade para o mérito sobrenatural. Nós falamos, né, uma das condições para o mérito é estar em estado de graça. Quando a gente fala estado de graça, é estar com a graça santificante. Então, nos dá capacidade para o mérito sobrenatural, nos une intimamente a Deus. Para ir ao céu, nós precisamos morrer com a graça santificante, ou com a graça habitual. Chama-se habitual porque justamente está permanentemente na alma, até que se perca pelo pecado mortal. Então, justamente, é o pecado mortal que pode nos tirar a vida da graça, nos tirar a graça santificante. Onde tem a graça santificante, não tem pecado mortal. Onde tem pecado mortal, não tem a graça santificante. Então, o pecado mortal se chama mortal justamente por causa disso, porque mata, tira a vida divina em nós, né? Tira a vida sobrenatural em nós, na nossa alma. Por isso se chama pecado mortal. Vamos ver com mais detalhes em seguida. A gente precisa parar e pensar um pouco, né? A graça santificante é uma coisa tremenda, né? Primeiro, mais uma vez, é um dom gratuito de Deus. Nós não podemos merecer a graça, a primeira graça santificante. A gente poderia fazer tudo, mas Deus não é obrigado a nos dar essa graça. Depois, em estado de graça, nós até podemos merecer outras graças, né? Porque Deus assim prometeu. Parar e pensar, a graça santificante nos faz participar da vida da Santíssima Trindade. Então, para que a gente tenha na sua devida estima a graça santificante e faça tudo para evitar a sua perda, né? Pelo pecado mortal. Considerar depois com calma todos esses efeitos, né? Nos faz filhos de Deus, merecedores da glória eterna, co-herdeiros junto com o nosso Senhor, templos vivos da Santíssima Trindade, etc. Bem, e para perseverar na graça santificante até o fim da vida, né? Para morrer em estado de graça, que se chama perseverança final, justamente, também é só pela graça de Deus, né? Nós não podemos merecer a perseverança final, né? Então, devemos fazer tudo o que podemos, auxiliados pela graça atual, nós vamos ver. Então, devemos fazer tudo o que pudermos, auxiliados, né, ajudados pela graça de Deus, para permanecermos na graça santificante.
permanecemos em estado de graça. A graça santificante está na alma inteira, né? Toda inteira, não está aí na inteligência, na vontade, não, está na alma inteira, né? E a graça santificante vai agir na alma pelas virtudes, né? Sobrenaturais. Fé, esperança, caridade, prudência, justiça, temperança, fortaleza e suas derivadas sobrenaturais. Bem, em seguida nós temos a graça atual. A graça atual é uma ajuda sobrenatural de Deus, transitória, pontual, passageira, que dispõe a alma para fazer o bem e evitar o mal, em dada situação, em dado momento. Então, por isso se chama habitual, né? Que está na alma, é um estado, né? Que a gente só perde pelo pecado mortal, uma vez que a gente adquiriu o estado de graça. E outra é uma ajuda pontual, transitória, passageira, que dispõe a alma para fazer o bem e evitar o mal. Todo ato, né, meritório, todo ato bom, sobrenatural, é precedido da graça atual. Como todo ato natural é precedido da causalidade divina também. Mas na ordem sobrenatural, todo ato bom é precedido de uma graça atual. Nós vamos ver lá na frente, né? Os sacramentos dão direito a graças atuais para eu poder viver bem aquele sacramento. Por exemplo, pelo batismo, eu me torno filho de Deus. E pelo batismo eu tenho direito às graças atuais para viver como bom filho de Deus. Então Deus vai me dar essas graças ao longo da minha vida. Claro, também na medida em que eu for fiel a essas graças, né? Então, no sacramento do matrimônio, aqueles que casaram, né, em estado de graça vão ter direito às graças atuais, às ajudas de Deus para viver bem como marido, como esposo, a imagem de Nosso Senhor e da Igreja. Se casou em pecado mortal, só vai ter direito a essas graças quando se arrepender, né, e recuperar o estado de graça. Bem, vamos ver lá para frente isso daí também. Essa graça atual pode revestir vários modos, né? Pode ser diretamente dada por Deus a inteligência, a vontade, né? O apetite concupiscível, irascível. Pode ser por meio de outras criaturas também, né? Por meio do nosso anjo da guarda, do nosso próximo e etc. Bem, o justo não pode perseverar largo tempo em estado de graça. Algumas coisas aqui sobre a graça em geral. O justo não pode perseverar largo tempo em estado de graça, sobretudo até o fim de sua vida, sem o auxílio particular de Deus. A gente só vai perseverar na graça, em particular até o fim da vida, com o auxílio divino, que nós devemos pedir, né? Devemos procurar ser fiéis a esse auxílio. E Deus oferece a todos os justos, quer dizer, quando a gente fala justo aqui, são aqueles que estão em estado de graça, né? Deus oferece a todos os justos as graças suficientes para que possam resistir às tentações e cumprir os preceitos divinos. A graça de Deus não falta. Então Deus oferece a todos os justos as graças suficientes para que possam resistir às tentações e cumprir os preceitos divinos. A todos os pecadores, mesmo aos mais endurecidos e obstinados,
Deus oferece misericordiosamente os auxílios, as graças suficientes para que se arrependam de seus pecados. Então, Deus sempre dá graça suficiente para as pessoas se arrependerem. Se a pessoa vai desprezando essas graças, elas poderão ser menos abundantes, né? Mas continuarão sendo suficientes. Então, enquanto o homem ainda está nessa vida, né, há tempo para que se arrependa de seus pecados, por mais graves e numerosos que sejam. Então, quanto à vida, há esperança. A igreja sempre tem o poder de absolver, né, os pecados, por mais graves e numerosos que sejam. Claro que, já tratamos disso, né, também, mas claro que um arrependimento, né, no momento da morte, quando a pessoa viveu a vida inteira, ou grande parte da vida, desprezando Deus, é uma coisa bem improvável, né, que aconteça. Santo Afonso diz, é mais fácil um morto ressuscitar do que alguém se arrepender no momento da morte, tendo vivido mal, né, grande parte da vida. Mas só a morte no pecado mortal fixa a alma num estado definitivo de separação de Deus. E, finalmente, Deus não nega jamais a graça àquele que faz tudo o que pode para alcançá-la. Então, Deus não nega jamais a graça santificante àquele que faz tudo o que pode para alcançá-la, ajudado pela graça atual. Então, se eu tenho boa disposição, me esforço seriamente, ajudado pela graça atual, então, Deus não vai negar a graça santificante. Bem, só para algumas coisas práticas esclarecer, né? Por exemplo, quando a gente fala, eu preciso crescer na graça, é crescer na graça santificante, né? Então, a graça santificante, evidentemente, admite graus, né? A união com Deus pode ser maior ou menor, né? Mais perfeita ou menos perfeita. Quando a gente diz, eu preciso de tal graça, né? Que Deus me dê tal graça, é uma graça atual, para que eu possa avançar em tal virtude, né? E assim por diante. Bem, finalmente, o terceiro tipo de graça são as graças gratis date. Grátis, como em grátis, e date, como em date. AE no final. TAE. São as graças gratis date, ou os dons carismáticos. Gratis date quer dizer é dadas gratuitamente, que não especifica muito, porque toda graça no fundo é dada gratuitamente. Então, as graças gratis date ou os dons carismáticos. Primeiro ponto importante, desde já, é saber que essas graças ou esses dons não são necessários para a salvação, para a santificação. Os dons carismáticos, ou as graças gratis date, são dadas gratuitamente por Deus para a edificação do próximo. Então, elas não são dadas, essas graças, para a santificação da própria pessoa que tem esses dons, mas para a edificação do próximo. Isso já é importante compreender, nós vamos voltar a isso ainda. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: a cada um é dado a manifestação de dons do Espírito Santo para a utilidade do bem comum. Esses dons carismáticos são para o bem comum, não para o bem da alma do indivíduo em primeiro lugar. A cada um é dada a manifestação de dons do Espírito Santo para a utilidade do bem comum, para a edificação dos outros, diz São Paulo.
1 Coríntios 12, 2 a 11. Bem, então, que uma pessoa tenha dons carismáticos não significa que ela seja mais santa do que outra que não tem esses dons. Que ela esteja mais unida a Deus. Determina isso a graça santificante. Né? Ou entre as virtudes, a virtude da caridade. Então, que a pessoa tenha os dons carismáticos não significa que ela seja mais santa que outra que não os possui. Ter os dons carismáticos não quer dizer que as pessoas tenham um estado de graça, né? Ou uma graça santificante mais perfeita. Não significa. Deus pode dar esses dons mesmo a um pecador, alguém que está em pecado mortal. Se Deus pode fazer uma profecia, né, pela mula de Balaão, então também por meio de um pecador. Não é raro, infelizmente, que as pessoas confundam a santidade, a união com Deus, com a posse de dons carismáticos. Aí ficam buscando dons carismáticos como se isso significasse santidade. Né? Inclusive para ser reconhecido pelos outros como santo. Nossa, ele ora em línguas, ele tem um dom de cura, tem um dom de profecia, etc. Bem, então vamos chegar a isso com um pouco mais de detalhe. Então vão medindo muitas vezes a santidade conforme a intensidade ou a quantidade dos dons carismáticos que a pessoa tem. Primeiro que a santidade não se mede, né, propriamente. Porque não dá para medir a caridade com que a pessoa faz as suas obras. Claro que muitas vezes essa caridade, o amor a Deus se transparece nas obras, né? Mas bom, São Tomás de Aquino, né, vai dizer que nós temos duas espécies de graça. Uma pela qual o homem se une diretamente a Deus, pela ajuda da graça atual, a graça santificante, e outra graça pela qual uns colaboram com os outros no ordenar-se a Deus. São os dons carismáticos. Então, essa segunda graça, chamada de gratis data, serve para edificar o próximo. Ele vai dizer, essa graça, né, gratis data, não se chama graça santificante porque não é dada ao homem para ele se unir diretamente a Deus, mas para cooperar na justificação, na santificação dos outros. A essa graça se refere o apóstolo na primeira epístola aos Coríntios. Então, esses dons carismáticos não formam parte do organismo sobrenatural da vida cristã. Quer dizer, eles não formam parte, não constituem aquilo que é necessário para a santidade e para a salvação. Se a pessoa vai avançando na santidade, não é obrigatório que ela tenha dons carismáticos. Nunca é obrigatório ter dons carismáticos. Então, não faz parte daquilo que é necessário para a santidade ou a salvação. As outras virtudes, sim. A graça santificante, sim. A fidelidade à graça atual, o desenvolvimento da fé, da esperança, da caridade, de todas as virtudes, sim, é necessário para a salvação e para a santidade. Os dons carismáticos, não. Então, o organismo sobrenatural da vida cristã é composto pela graça santificante, pelas virtudes, pelos dons do Espírito Santo, que a gente mencionou, né? Não confundir dons do Espírito Santo com os dons carismáticos. Ainda que às vezes os dons carismáticos sejam chamados assim, dons do Espírito Santo. Bem. Os dons carismáticos também não se confundem com a graça atual. Né? A graça atual é para a nossa santificação, em primeiro lugar. Né? A graça gratis data é para a santificação do próximo, para a edificação do próximo. E como já dissemos, os dons carismáticos podem existir mesmo que a pessoa esteja em pecado mortal, né?
Pode ser mesmo que ela esteja separada de Deus. E a pessoa recebe os dons carismáticos, ou um dom carismático, em um determinado momento. Não quer dizer que ela possua permanentemente. Ninguém possui o dom de línguas, propriamente falando, de modo permanente. O dom carismático é necessariamente passageiro. Cada vez que um dom carismático existe, realmente, é porque há uma intervenção direta e extraordinária de Deus, nesse caso. Né? É um milagre. E cada vez que há o exercício, né, de um dom carismático, trata-se de um milagre. Então não é uma coisa permanente na alma de alguém. Um dom carismático. Diante disso, né, todas essas questões aqui, sobretudo do fato de que os dons carismáticos não são necessários para a santificação, para a salvação, os autores católicos clássicos, né, de espiritualidade, eles dizem que é temerário desejar ou pedir a Deus essas graças. Uma vez que não são necessárias nem para a santificação, nem para a salvação, e requerem uma intervenção milagrosa de Deus. Seria pedir milagres de Deus sem haver necessidade. Vou chegar ainda um pouco nisso também. O que diz, por exemplo, o Royo Marin, né, no seu Teologia de la Perfección Cristiana. O padre Jordan Oman, no livro Spirit of Theology, ele diz: uma pessoa pode até mesmo ficar sob o poder do demônio em razão de um desejo descontrolado, desordenado de fenômenos místicos extraordinários ou graças carismáticas. Então é possível e acontece. Se a gente vai pedindo coisas extraordinárias, né? Algumas das quais o demônio pode imitar bem, né? Que não são necessárias de modo algum, então a pessoa pode até mesmo ficar sob o poder do demônio. Santiago Yudemas, no Catecismo da Perfeição Cristã, diz: quanto aos dons extraordinários, êxtase, visões, profecias, revelações, dom de línguas e outros, não se deve desejar ou pedir, por não serem necessários para a perfeição. São Paulo diz que nós devemos aspirar aos dons superiores, sobretudo às virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Aspirar às virtudes que levam à nossa santificação. Até se poderia, né, em situações específicas, desejar algum dom carismático, mas de modo muito ordenado, não para aparecer diante dos outros, para ser louvado, ou para vejam como eu sou santo, que não tem nada a ver com a santidade, já insistimos bastante, mas eventualmente se pode pedir, né? Os santos que às vezes podiam implorar para que Deus fizesse algum milagre. Como diz Santo Afonso, nós devemos desejar a perfeita união com Deus, que consiste na nossa vontade estar objetivamente em conformidade com a vontade de Deus. Então devemos desejar a perfeita união com Deus, que consiste na nossa vontade estar objetivamente em conformidade com a vontade de Deus. Os dons carismáticos, eles eram mais correntes, né, mais comuns no início da igreja, justamente para provar a sua origem divina diante de outros. Hoje, já existem outros meios para provar a origem divina da igreja, inclusive a sua própria história. A santidade de vários de seus membros ao longo da história, o fato da igreja, apesar
de tudo e todos, né? Manter-se fiel ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, com a mesma Constituição, né? Tal como fundada por nosso Senhor. Então, existem outros meios para provar a origem divina da Igreja. Em si, nada impediria os dons carismáticos de se realizarem ainda hoje, mas não como se pretende, e a gente vê por aí. Então, nada impediria que existissem hoje, mas não do modo como a gente vê, né? E não na mesma abundância que existiram na igreja primitiva, né? Porque foge um pouco da ordem da providência, que não multiplica os milagres sem necessidade, né? Então hoje é menos necessário. Mas a sociedade é muito pagã, o pessoal está perdendo a fé, nós precisamos de mais milagres. Não, está perdendo por causa de cegueira voluntária, né? Porque tem todos os elementos para reconhecer a origem divina, né? Da religião católica, da Igreja Católica. Tratemos, por exemplo, né, do dom de línguas, né? Que a gente diz, poderia até existir, mas não como se pretende hoje. Vamos ver como é que seria com relação ao dom de línguas. A gente vê na Sagrada Escritura que o dom de língua se exprime principalmente no falar uma língua e cada um entender em sua própria língua, como logo depois de Pentecostes, por exemplo. Tinham pessoas de várias regiões do mundo, né, conhecido, cada um com a sua língua. São Pedro falava e todo mundo entendia na sua própria língua. Mas o dom de línguas pode significar também falar outra língua desconhecida de todos. Só que uma língua, para ser uma língua, precisa ser uma língua articulada, com frases conexas, com começo, meio e fim, com sujeito, verbo, né, complemento. Além disso, São Paulo diz que para que o dom de língua se manifeste, é preciso que haja alguém com dom de interpretar as línguas. Senão, melhor ficar calado. Hoje, né, muitos dizem ter o dom de línguas, mas ninguém tem o dom de interpretar, né? Curioso. Bem, então, o dom de línguas supõe que algo inteligível esteja sendo dito. Nós somos seres racionais, nos dirigindo a Deus, né? Então, teria que ser algo racional, inteligível, né? Compreensível. Então, o dom de línguas não é ficar repetindo sons que mais parecem mantras, né, de transes irracionais, que se assemelham muito às religiões pagãs, né, sobretudo orientais. São Paulo diz que pouquíssimos deveriam falar em línguas numa assembleia e cada um por vez com a devida interpretação, para evitar o caos. Em geral, a gente vê justamente o contrário, né? Várias pessoas emitindo sons inarticulados, irracionais, ininteligíveis, ao mesmo tempo, sem ninguém que interprete coisa nenhuma. Isso vai contra a natureza humana, né? É uma coisa irracional isso aí. E ao invés de edificar o próximo, se ele tem o mínimo de razão, torna a fé ridícula. O dom de línguas como é exercido por aí, torna a fé ridícula. Alguém que nunca viu o dom de línguas, chega num lugar que tem gente rezando em língua e vai dizer, o que é isso? Isso deveria sair correndo. Então, nessas coisas carismáticas, né, sem fundamento, nesses dons de língua, dom de cura, repouso no Espírito Santo, nós temos algumas possibilidades. Primeiro é muita psicologia de massa, né, de sugestão. Psicologia de massa. Profetiza que tem alguém aqui com uma doença séria, que está passando por muita dificuldade, está com depressão. É óbvio que vai ter grande chance de ter alguém, né?
Por exemplo, tem 1000 pessoas no lugar e as pessoas já estão lá, em geral, por causa disso. E tal pessoa vai curar da sua depressão. Ela cura 2 dias, depois volta. Ou então uma cura puramente natural. Então, muita psicologia de massa, por sugestão, né? Pode ter também um outro fator préternatural, em casos mais sérios, é o demônio agindo, como a gente viu, né? Tem muita charlatanice também. E às vezes até respeito humano. Conheço uma pessoa, né, que há muito tempo foi num negócio desse, e ela foi para provar que não era verdade. Quer dizer, o fulano lá ia impor as mãos nela, né, e ela não ia cair. Aí ela entrou lá na fila, né, aí foi lá, pôs a mão em um, aí caiu, aí no outro caiu. Chegando nela, não vai cair, vamos dizer o quê? Que ela não tem unção, não tem a graça de Deus. Ela caiu, por cair, por respeito humano. Então, bem. Além disso, o carismatismo é de origem protestante. O carismatismo católico é de origem protestante. No século XIX, um pastor que estava com dificuldades para manter as pessoas na sua seita lá, era um metodista, né? Ele começou a tentar imitar os dons carismáticos dos primeiros cristãos, porque percebeu que os primeiros cristãos tinham grande eficácia. A dedução errada, né? A eficácia não veio primeiramente dos dons carismáticos, mas da santidade da doutrina que era ensinada, né? A eficácia vinha da vida santa dos apóstolos, do amor a Deus que possuíam, e não primeiramente dos dons carismáticos. Então, esse pastor, chamava Charles Parham, metodista, começou a rezar em línguas no dia 31 de dezembro de 1899. Né? Foi o bug do milênio, do século XIX para o XX. Tem gente aqui que nem viveu o bug do milênio, coitado. Bom. Bom, então ele começou a rezar em línguas em 31/12 de 1989. Isso não tinha origem sobrenatural nenhuma, né? Ele simplesmente começou, não tem uma origem divina nenhuma. A renovação carismática católica, bom, mesmo nos meios protestantes, esse carismatismo, né, teve uma certa resistência no início, pouco a pouco foi sendo vencida em vários meios protestantes. A renovação carismática católica, né, entre aspas, teve origem no final da década de 1960, precisamente em 1967, na Universidade do Duquesne, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Se não me engano, é onde está tendo todo esse escândalo hoje lá. Bom, também não estou querendo dizer que tem a ver com isso aqui. Para deixar claro. Bom, então, teve início em 1967, na Universidade de Duquesne, né, na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um grupo de católicos fazia um retiro e leram sobre os dons carismáticos em 2 livros protestantes. Esses livros são A Cruz e o Punhal, do pastor Wilkerson, e Eles Falam em Línguas, de John Sherrill, que era um jornalista cético que terminou aderindo a isso daqui. Pastor Wilkerson com W e K, e John Sherrill, S-H-E, 2 R's e L. Então, eles começaram lendo 2 livros protestantes. Padre, em que fundo do baú que o senhor foi procurar isso daí? Está no site da Renovação Carismática. Inclusive, eles ainda vendem, pelo menos esse A Cruz e o Punhal é vendido assim, normalmente. Então, eles leram esses 2 livros, A Cruz e o Punhal, eles falam em línguas ou em outras línguas.
Eram livros protestantes, eles chamaram então alguns protestantes para fazer a imposição das mãos neles, para que eles recebessem um batismo no Espírito. E a partir daí o movimento se espalhou. Então não é que a renovação carismática católica é protestantizante, ela é protestante, de origem protestante, né? Claramente. A imposição das mãos dos primeiros foi feita por protestantes. É um problema grave. Então, isso é muito bem sabido, né? Quem vai estudar a história do carismatismo. O carismatismo católico, que o carismatismo, em geral, teve origem em meios protestantes, e os primeiros católicos pretensamente começaram a ter esses dons depois da imposição de mãos feita por protestantes. O modo, né? A gente já tratou um pouco disso, o modo como se exerce esses dons carismáticos, atualmente, contrário mesmo às regras apostólicas, na maioria esmagadora dos casos. Então, o modo como eles se exercem hoje, a origem deles, o modo como são tratados, como se fosse a coisa mais importante, né? E concebidos, como se fosse o centro da vida espiritual, nos fazem ter clareza dos inúmeros erros e problemas, né, desse movimento carismático. Muitos chegam até a dizer que a igreja ficou adormecida durante séculos, né, e que esses dons, né, que o carismatismo, são a salvação da igreja. Que é uma blasfêmia até, né? Além de ser teologicamente tolo. Né? Vamos falar até de um novo Pentecostes. Bom. Além do que, muitos desses dons nós vemos ao longo de toda a história da igreja. Né? Pega a vida de um santo, né? Milagres. Né? Bom, não todos, né? Mas muitos. Milagres, profecias. Mas de um modo ordenado, né? Justamente. Então, os dons carismáticos são possíveis? Evidentemente sim, mas não como a gente vê hoje. Bem, São Paulo enumera alguns desses dons, né, em algumas de suas epístolas, como, por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios 12, 2 a 11. Né. Bom, não vou ler aqui o trecho de São Paulo, vou passar diretamente a alguns dons, né, que ele cita. O dom de fé, né, que não se confunde com a virtude da fé. A virtude da fé, adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, em virtude da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Né? Esse dom da fé, que fala São Paulo, é um dom que vai esclarecer, num dado momento, mais profundamente, um princípio da nossa religião para a pessoa, então, comunicar a outra, então, edificar o próximo. O dom da sabedoria não se confunde com o dom do Espírito Santo da sabedoria, que aperfeiçoa a caridade. O dom da sabedoria carismática é um dom que, num dado momento, nos vai fazer tirar as conclusões dos princípios da fé. O dom de ciência, que vai explicar as coisas divinas, principalmente com analogias, né, com exemplos, com comparações elucidativas. O dom de cura e os milagres que servem principalmente para confirmar a revelação divina. Por isso que já hoje não existem tantos milagres, embora existam. Né? Em Lourdes, bom, até certo tempo, hoje eu acho que já parou, mas em Lourdes, quando começaram as curas, né, milagrosas nas piscinas em Lourdes, não é piscina como em clube, não. Piscinas individuais, etc. Quando começaram, havia um estudo bem profundo, detalhado, minucioso, né? Com uma comissão de médicos, etc., para ver se eram verdadeiros milagres. Né? Então, ainda hoje acontece. O dom de profecia, o discernimento dos espíritos, né? Que também confirma a revelação divina, mas pelas palavras. Né? O dom de línguas e de interpretação para propor convenientemente a palavra divina, né? Logo, falar de modo irracional não propõe de modo conveniente a palavra divina. Um breve parênteses aqui.
que é uma coisa que às vezes perturba um pouco a alma. Quando a gente vê os católicos dizendo, bom, quero atingir ninguém pessoalmente, se é o caso, mas os católicos dizendo, não li a palavra. Não, tem que parar com isso aí. Isso aí é um modo protestante. Não li a Sagrada Escritura, até não li a Bíblia, pode ser, mas não li a palavra. Bem, fecha parênteses, fechado. Todos esses dons carismáticos vêm de Deus, mas nós podemos reconhecer se eles realmente vêm de Deus, né, na medida em que eles são exercidos de acordo com a fé, de acordo com as regras apostólicas, de acordo com o bem que eles efetivamente causam para o próximo. Nunca se viu tanto dom de profecia, de língua, de milagre, né, de cura, etc. Cadê o pessoal que se converte? É um pouco curioso também, né? A gente vê bem menos, aparentemente, pelo menos nas relações dos Paulos, tem, mas a gente vê menos, e tantas almas que se convertem, né? Tem algum problema aí também. Então a gente vê se eles realmente vêm de Deus, se eles são exercidos de acordo com a fé, de acordo com as regras apostólicas, se efetivamente fazem bem para o próximo, pela importância que se dá a esses dons, que na verdade é pouca, né? Não são necessários para a santificação, nem para a salvação. Bem, o demônio pode facilmente enganar alguém que fica desejando coisas extraordinárias, né? Ele apareceu mesmo aos santos, né, sob forma de Nossa Senhora, por exemplo. Apareceu aos santos, então se a gente fica querendo, eu queria que Nossa Senhora aparecesse para mim, queria que Nossa Senhora aparecesse para mim, uma hora vai aparecer alguém. Não vai ser Nossa Senhora, não. Depois pode ser até alucinação, né, vai ficando doido. Ou então o demônio. Não tem que ficar desejando essas coisas extraordinárias, tem que desejar a extraordinariedade na graça, na perfeição, na união com Deus. Aí sim. Até lá na vida de São João da Cruz também, né? Tem um caso lá de uma freira possuída pelo demônio. Justamente começou com essas coisas, um desejo de coisas extraordinárias, né? De ser notado pelos outros, que os reconheçam a minha santidade, desejando coisas extraordinárias, né? Então nós devemos desejar são as graças necessárias para a nossa salvação. Não devemos aspirar a nada extraordinário nesse sentido. Se procuramos ser humildes, então não vamos desejar essas coisas. Então, resumindo, né, os problemas do carismatismo atual: origem protestante, não é Deus que dá os dons, mas os protestantes. Os protestantes possuem os mesmos dons que os católicos, essa é outra questão, que é um pouco curioso, porque esses dons também são para a edificação do próximo, muitas vezes para confirmar as verdades, né? Mas os protestantes têm os mesmos dons que os católicos, algum problema grave aí também. O modo como se exercem esses dons é racional, contra as regras apostólicas. Pelo fruto conhecereis a árvore, que fruto realmente esses dons têm dado. E o lugar que ocupam dentro da teologia dessas pessoas, que no fundo é o primeiro lugar, né? Os dons carismáticos, o que é falso, é errado. Bem, não sei se há dúvidas com relação à questão da graça. Alguma questão? Está suficientemente claro? Bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.